Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas. Esse é o Receptor Podcast. Meu nome é Thiago Dantas. Eu tô aqui com Fernanda Limão, das Manas. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Thiago. Que bom que você tá aqui. Vocês foram muito solicitadas, né? Vocês estão com uma militância espontânea na internet, principalmente, muito forte, né? Muitas mensagens. Quando eu abri a caixa de perguntas era sempre chama as manas, chama as manas, chama as manas. E muito bom que você está aqui. Me disseram, a assessoria de imprensa de vocês, né, que está cuidando da comunicação de vocês, que você não está indo para as ruas. Isso. Fazer panfletagem. Por quê? O que é que acontece? Então, sou do grupo de risco, sou diabética, e aí já não estava indo para os eventos, as ações que são de rua e que são com mais pessoas, né? Que eram com mais pessoas, porque agora teve a resolução do TRE, a gente não pode mais. Agora acabou, foi tudo. Como é que está sendo essa nova forma de se fazer política coletivamente? Essa experiência para vocês tem sido positiva do ponto de vista de aceitação das pessoas nas ruas? Tem tido muita adesão? E como foi agora essa reviravolta? Foi o TRE, não foi? Que interviu nas candidaturas coletivas. Por que algumas tiveram intervenção e outras não? Porque eu vejo outras candidaturas coletivas ainda permanecendo. Então, o TRE entende, né? A gente não entende da mesma forma, mas o TRE entende que a coisa coletiva, o nome coletivo, ele vai confundir as eleitoras e eleitores. O que a gente sabe que não acontece, porque um exemplo são as juntas, aqui em Pernambuco mesmo, né? Só para falar de Pernambuco, um exemplo são as juntas que foram eleitas em 2018 com mais de 39 mil votos. Exato. Ou seja, então não tem como confundir, 39 mil pessoas não se confundiram e as outras se confundem, né? Então a gente entende que isso é mais uma forma de proteção ao sistema, ao individualismo mesmo, personalismo. E todas as candidaturas sofreram mesmo um ataque, né? A gente chama de ataque mesmo. Todas receberam aqui em Pernambuco. Algumas tiveram que até retirar das redes sociais. Então, a gente preferiu colocar logo Fani das Manas, que já estava registrada no nome de Fani. E aí, mas todo o modelo continua o mesmo, né? Que é a coletiva, candidaturas coletivas são para representatividade, pessoas negras, LGBTs, mulheres, pessoas periféricas. Então, é uma forma de também barrar esse tipo de candidatura, né? Exatamente. E, assim, a gente entende de várias formas, porque também é uma forma de proteger quem já está lá e só não representa, né, o modelo ultrapassado, né? Modelo ultrapassado. Então, no final das contas, esse não foi um ataque específico, né? A candidatura das Manas foi uma coisa estadual. Mas eu ainda vejo algumas candidaturas carregando o nome. Sim. Eu tenho uma amiga minha, Flor, ela é do PCdoB em Jaboatão, e ela é de uma bancada coletiva chamada Comuns, lá em Jaboatão. E tem outra candidatura coletiva que eu acompanho do Recife, que é a do PDT, chamada Ativistas. Sim. Que eles ainda continuam com o nome. Essas pessoas estão enfrentando processos? Eu não tive sabe, notícia dessas outras, mas eu sei que tem muitas esse ano em Pernambuco. Tem muitas mesmo. Se eu não me engano, eu li ontem, mas eu não vou me lembrar, que minha memória é péssima, mas acho que eram 25 municípios, pelo menos. Com candidaturas coletivas? Com candidaturas coletivas. Tem Olinda, Petrolândia, Petrolina, Paulista, tem muitas também. Isso se deve muito à eleição das Manas, tu acha? Das juntas. Das Manas são vocês, mas vai chegar lá, galera. Tá vendo? Foi uma profetização. Eu profetizei aqui. Eu acho que sim. Foram pioneiras no Brasil? Não, já existia há bastante tempo. Já tinha a bancada ativista também lá em São Paulo. A Gabinetona, acho que também foi eleita em 2018. Isso pro Legislativo Estadual? Isso. Então já tinham algumas candidaturas. Já não é uma coisa assim tão nova, não tinha, né? A gente não tinha muita notícia, né? Mas já existia. Mas agora, acho que depois de 2018, que não foi só em Pernambuco que foram eleitas, como tu falei, tem em São Paulo, acho que tinha em Minas também. Aconteceu agora também de serem algumas questionadas lá em Minas também, e na Bahia. Mas
preponderantemente foi aqui em Pernambuco, foram muitas aqui em Pernambuco. Interessante. E aí eles já era um modelo que já estava sendo implementado, só que a gente não tinha muita notícia, né? Acho que em 2018 é que deu esse boom. Porque foi mais próximo da gente também. Eu votei nas juntas. Eu estava nesse processo de saber em quem eu votar. E no final das contas, na hora da urna lá, eu me lembrei do número 50, 180, eu disse, vai ser nelas mesmo. Apareceu a foto de uma pessoa. Até então eu não sabia como era que se dava essas candidaturas coletivas. E depois que eu fui entender que oficialmente tem que ter um nome de uma pessoa, né? A relação de vocês três, né? Você, Marília e Fanny, é uma relação que se construiu há muito tempo atrás. Como foi que surgiu essa relação de vocês e o ponto de virada quando vocês decidiram, pô, eu acho que isso aqui dá um projeto e vamos disputar as eleições? Então, a gente já se conhece há muito tempo. Eu conheço o Fanny desde 2010. Quando a gente começou a dar aula num cursinho oferecido pela prefeitura lá num projeto em Caetés. E de lá para cá, a gente nunca mais assim, né, se distanciou. E Marília foi minha aluna lá no Colégio Diocesano. E foi minha aluna há alguns anos, eu já conheci ela desde pequena também, assim, né? E a gente se juntou no Ele Não, de novo, né? Sim. 2016. Isso. 2018 mesmo. No Ele Não. Aí um amigo me perguntou se a gente aqui, as mulheres aqui em Garanhuns não iam fazer nada, porque estava acontecendo em todo o Brasil. Ele não perguntou se a gente não ia fazer nada aqui. Aí eu falei, vou procurar saber e te digo, mas vamos fazer sim. Já existiu mutirô nessa época? Ainda não. Ainda não. Aí a gente foi, e aí eu vi um grupo que tinha sido criado no Facebook. Aí tinha, se eu não me engano, você, Fanny, o professor Antônio, e tinha mais algumas pessoas. Eu saí falando com todo mundo. Eu falei, Fanny, é você que está organizando, eu quero participar. Aí ela falou, não, sou eu não. Aí eu falei com você falou que também não tinha sido você. Aí falei com o Antônio, não tinha sido ninguém. Eu falei, Fanny, não foi ninguém, então vamos organizar. Mas alguém tem que organizar, né? Aí eu falei, Fanny, então vamos organizar. E Fanny falou, bora. Aí a gente começou a organizar, e daí foi a primeira vez que a gente se juntou mesmo, assim, para estar na construção de um ato. E aí depois a gente continuou fazendo o Vira-Voto, até o Vira-Voto. A gente fazia alguns projetos como Café com Bolo e Conversa. Começou a fazer e, após a eleição, infelizmente, né, desse atual presidente, aí eu parei um tempo para pensar, eu fiquei uma semana para ficar mal mesmo, né? Por causa disso, é um retrocesso muito grande. Eu, como professora de História, eu imagino, sofri muito. Não, eu acredito que não só eu, né? Mas eu sofri bastante também. Muita gente sofreu, mas assim, enquanto professora de História, eu sofri muito de ter que ouvir alguém falar na minha cara que não existiu ditadura, que não existiu escravidão e que era coisa do comunismo e tal, não sei o quê. Aí eu sofri bastante, me dei uma semana para sofrer em casa mesmo, e depois eu levantei, eu falei, alguma coisa reagir, né? Tem que ser feita, porque a gente não pode, o fascismo se alimenta muito disso, né? O medo, a inoperância da gente, enfim, a gente não conseguir se mexer, não conseguir fazer nada. Aí voltei, falei com o Fanny, e tinha um grupo que me adicionaram, que foi a Aleph que criou. Aleph e Natália. E eles me adicionaram, era grupo de militância e todo mundo conversando sempre pelo WhatsApp. Eu falei, não, vamos se reunir no parque, fazer uma primeira conversa. E aí dessa primeira conversa eu já levei a ideia. Eu falei, olha, eu proponho que desse grupo a gente faça um grupo de estudos, de pensar, de militância mesmo, de pensar como a gente vai fazer, como a gente vai reagir e já se preparar para o que vai vir por aí, né? Mas uma das formas é a gente ocupar todos os espaços. E uma forma de ocupar espaços também é ocupar a Câmara dos vereadores. E aí eu já me proponho desde já quero fazer uma candidatura, mas uma candidatura coletiva. Na minha cabeça também, assim, eu pensava em várias candidaturas, quanto mais melhor, né? E aí a gente começou, e daí virou o Coletivo Mutirô. E a gente começou, eu falei com o Fanny, depois a gente falou com Marília, e assim, juntou uma galera bem legal mesmo, assim, do coletivo, com a professora Márcia Félix, professor Antônio, tem mais uma galera assim, que ficou trabalhando nisso, né? A relação com o PT, ela surge de imediato, assim, quando vocês pensam na candidatura coletiva?
ou vocês pensaram em outras possibilidades de se candidatar por lá? Obviamente, a gente só pensava em partidos progressistas, né, mais à esquerda, partidos de esquerda, né, e a gente procurou, alguns conversou, né, inclusive perguntou para todo mundo do coletivo, era um processo coletivo já, então a gente fez a pesquisa dentro do próprio coletivo, quais são os partidos que vocês acham que a gente poderia procurar ou que a gente poderia se filiar. E aí, dentre todas as oportunidades que a gente encontrou, as formas da gente conseguir levar o projeto adiante foi no PT. Uhum. E aí a gente já tinha trabalhado já tinha uma relação mais próxima também, já tinha trabalhado em várias construções juntos. A campanha de vocês, ela é construída por 3 mulheres à frente, mas também tem uma equipe que vocês conseguiram consolidar muito boa, inclusive de equipe de comunicação, que tem ajudado vocês bastante nesse formato de se fazer campanha, que ganhou força nas últimas eleições e agora, principalmente por conta da pandemia, ganha muito mais visibilidade. Todo o contexto de produção audiovisual e vocês conseguiram elevar o patamar dessa campanha aqui em Garanhuns, né? Com pouco recurso, né? Porque a gente também não vai falar das campanhas milionárias que contratam equipes para fazer live e que montam telões de LED, que não sei o quê. Dessa galera que a gente já sabe. Fernanda, tu é de Garanhuns? Eu sou de São Paulo. Tu é de São Paulo. Mas tu mora aqui? Eu moro aqui desde o ano 2000. Já fazem 20 anos, graças a Deus. Adoro Garanhuns, adoro Pernambuco. Não sinto a mínima vontade de voltar para São Paulo. Então, tu viu diversas formas de governo aqui na cidade. Eu não digo nem diversas formas de governo, eu digo pessoas, né? Porque a forma de governo aparentemente é o mesmo. Você sente isso também? Desde que você chegou em Garanhuns, as coisas basicamente são as mesmas desde então? Tiago, a sensação é essa mesma, assim. Eu converso muito com muita gente, né? Eu sempre tive muito nesse trânsito para Recife, Olinda, por causa de projetos e coisas assim, eventos mesmo que eu trabalho com produção cultural. E aí eu ouço as pessoas falando assim, eu saí de Garanhuns faz 20 anos e não mudou nada. Não mudou nada. Aí eu comecei, eu falo, não, mas mudou. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, claro que mudou sim, Garanhuns mudou muito, né? Não é possível. Olha, agora tem um bairro maior. De 2013, eu trabalhei até 2013 lá no Parque Fênix. E não tinha nada no Parque Fênix. A escola era um lugar, o Miguel Arraes era num lugar bem perigoso e eu não conseguia nem pegar ônibus, assim, eu tinha que marcar com mototáxi para ele me buscar e me levar. Hoje, quando você passa no Parque Fênix, está cheio de casa, assim, não tem mais aquilo assim como era antes, né? Aí eu pensava só nisso. Mas aí quando você pensa no resto, tipo, das oportunidades. Uma coisa que você fala muito, que realmente eu penso também. Quantos amigos e amigas meus foram embora daqui por falta de oportunidade? Por não ter um curso aqui que queria fazer, que gostaria de fazer, por não ter emprego, por não ter várias coisas. Então, assim, a gente pensa que mudou porque, de uma certa forma, cresceu em questão habitacional, mas de outras formas não cresceu. Você não vê nada de diferente, você não vê... Assim, eu vou para o Castanhinho, por exemplo, desde 2004 e continua a mesma coisa. Da primeira vez que eu fui no Castanhinho, a estrada é a mesma, não muda nada. Eu fui esse ano, 2020, 16 anos depois da primeira vez que eu fui no Castanhinho, e foi terrível chegar lá em julho, principalmente, na chuva, aquela buraqueira, e eu falo, meu Deus do céu, assim, não mudou nada. Muita gente também tem uma falsa impressão de que prédio, construção... É desenvolvimento, que também não é. Aí fala assim, mas aqui não tem um prédio, não pode construir prédios. Para mim também não é. Não faz, Enfim, né? Vê São Paulo, um shopping, né? Por exemplo, tem um shopping. Olha o estado que São Paulo é, uma cidade impraticável, por exemplo. Eu tenho uma preocupação muito grande do ponto de vista da mobilidade urbana também, que Garanhuns, ela é uma cidade que não pensa no futuro, né? Ela é uma cidade que está se afogando cada vez mais, com cada vez mais carros. Eu me lembro até de uma frase do prefeito
que ele soltou em uma dessas festas aí, eu acho que foi no Natal Natal. Luz, que ele falou que ama ver Garanhuns engarrafada, porque é sinal de que a cidade está crescendo, que está desenvolvendo. Esse é um cara que não tem noção nenhuma do que está falando, né? Pronto, e aí essa falta de noção de olhar a cidade para o século XXI, né? De pensar a cidade para o ciclista, de pensar a cidade para o deficiente, né? Daquelas pessoas que têm limitações de locomoção, que não conseguem se locomover com autonomia, que nem os prédios públicos estão prontos para receber essas pessoas. Como é que vocês pensam a cidade nesse sentido? Assim, de mobilidade urbana, né? Como é que vocês enxergam a cidade hoje e como é que se pode trabalhar dentro do legislativo para mudar essa perspectiva de pensar a cidade de uma maneira diferente, para facilitar a vida das pessoas? Uma das coisas é o direito à cidade, né? Um dos nossos pontos é o direito à cidade, que a gente sabe, por exemplo, eu vou falar um pouco da cultura, como sou uma pessoa da cultura, profissional da cultura aqui há muitos anos, a gente vê, por exemplo, que tem eventos que precisam acontecer, são gratuitos, são homenageando artistas da cidade, como o Luau 4 Estações, e toda vez é um sacrifício para acontecer um luau. Humilhação, né? Para a pessoa ter que passar. A gente não consegue, a gente não, né? Eu falo a gente porque eu sempre vou, sempre desde o primeiro luau. E aí não tem condições nem de colocar, eles deixarem aberto um banheiro. Já negaram ligar até a luz. Né? Enfim, é uma coisa que assim, é um evento lindo que não tem nada assim, não traria nada de mal, não é perigoso, nunca vi uma briga, nem nada assim, homenageando a cultura da cidade, vivendo a cultura da cidade, mas não pode acontecer. Enquanto acontece um evento pago, né, privado, num espaço público gigantesco, que atrapalha, inclusive, o nosso direito de ir e vir. E que os próprios funcionários da prefeitura trabalham em prol daquele evento, né? Quantas vezes eu morei ali próximo da Praça Mestre Dominguinhos e nos eventos privados, no final das festas, quem ia limpar aquela bagunça eram os garis, pagos com o nosso dinheiro e trabalhando num evento privado, enquanto essa dificuldade de realizar o Luau com as Estações, que é um evento consolidado para uma cena importante de artistas e pessoas consumidoras dessa arte aqui em Garanhuns, sempre passou essas dificuldades, né? Era sempre um banheiro que estava fechado, era sempre a fiação elétrica que a prefeitura não ia lá fazer, é sempre uma dificuldade. Exatamente. Né? Para além disso, tem várias outras coisas que não funcionam. O exemplo do passinho. Muita gente vai sempre, do pessoal que se reunia para fazer o passinho. Tem coisas que não são apropriadas para pessoas daquela idade, a gente sabe que estava acontecendo briga. Eu falo porque eu tenho meus alunos das duas escolas que eu estava trabalhando, me falavam. E aí a gente sabe dos problemas que tem, mas a solução não era impedir que acontecesse, porque o jovem negro periférico, a jovem negra e periférica, ou jovens da cidade têm direito à cidade. Exatamente. E podem ocupar uma praça para fazer, sim, alguma coisa. Enfim, sobre a mobilidade tem muita coisa que precisa mudar, muita coisa mesmo, assim. Quando a gente passa, eu moro na casa do meu pai ali na Micro-ondas. E aí, uma das coisas que eu acho muito engraçada é a questão do semáforo, que tem um a cada esquina, assim, tem lugares que você olha e você fala, meu Deus do céu, quantos semáforos eu passei? A gente tem que sair desviando dos semáforos, porque são muitos, assim, isso leva um tempo, às vezes a gente faz um percurso maior, só que dura menos tempo do que ir por aqueles semáforos, porque é um atrás do outro, é uma coisa totalmente sem noção. Eu não sei quem foi que planejou isso, mas, na verdade, eu lembro que eu tinha visto que o último plano mesmo, assim, da cidade, organização disso tudo, de mobilidade, era de 1950. Danou-se. Então, assim, eu não sei se depois disso foi atualizado, enfim, mas muita coisa precisa mudar. A estrutura da cidade era para uma cidade com pouco carro, sim, com pouca gente, né? A gente sabe que quem tinha carro era só gente rica, né? Então, obviamente, não tinha muito carro na cidade. E depois disso, a gente vê aí um trânsito que não funciona, que a Avenida Caruaru é um exemplo. Você passa na Avenida Caruaru, como pedestre, você não consegue andar na calçada, porque todas aquelas oficinas
colocam os carros, pneus gigantescos na calçada. Exato. Aí quando você tá de carro, a gente vinha de carro hoje, aí quando você Os desce carros de carro, estacionados os ali. carros também estão estacionados, impedindo a passagem. Então, gente, o que está funcionando aqui? A pergunta é, o que está funcionando? Uma estrutura enorme que tem se dado à MSTT, né, com carros e mais estruturas para funcionamento, e a gente vê na prática o trânsito cada vez mais afogado e as pessoas sem conseguirem andar nas calçadas e correndo o risco de ser atropelado a qualquer momento, sem contar na ausência de ciclovias, Exato. sem contar na falta que faz um transporte público eficiente, né? Porque eu estudo ali na Rural e alunos que estudam na Rural, que moram na Coab 1, por exemplo, tem que pegar 2 ônibus para ir para casa. Isso é um absurdo, não existia essa integração, sabe? Exatamente, e eu vou te dizer outra coisa. Eu moro hoje, eu me divido entre a casa do meu pai e divido apartamento com um amigo aqui no centro, justamente por causa da faculdade. Porque meu pai ficou sem carro na época e eu não ia ter como ir para a faculdade e voltar, porque a minha casa, o Coab 1, não funciona. Fico muito longe de casa. Então, para voltar à noite, para uma mulher sozinha não ia dar, né? Meu pai já é um idoso, não podia ir me buscar, e estava sem carro. E aí eu tinha que pegar um Parque Fênix. Mas para a vida rural ia ter que sair de lá antes, ia perder as 2 últimas aulas, porque o último Parque Fênix, o horário dele era 8 e pouco. Então, assim, eu falei, não tem condições, eu não vou poder trancar a faculdade, e aí eu resolvi dividir apartamento comigo aqui no centro. Então, assim, o monopólio dessas empresas de ônibus também aí é outro problema bem grave da gente, Sim. né? Fora não dar acesso a todos os lugares, fora, enfim. São muitos problemas. Quando a gente para pensar assim, acho que vem um atrás do outro, né? Que a gente não consegue nem dar conta assim de enumerar todos esses problemas. Um dos problemas também que eu quero conversar contigo, que é justamente uma das principais bandeiras da candidatura de vocês, né? Que é a implementação do Conselho Municipal de Cultura, né? Lutar por isso dentro do Legislativo para fazer acontecer. É justamente esses espaços, né? Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, por exemplo, eu fui conselheiro por 4 anos seguidos e eu conto nas minhas 2 mãos a quantidade de reuniões produtivas que realmente tiveram ali. E sempre que se tratava do trânsito e do transporte no nosso município, era sempre o aumento de passagem. As outras coisas eram todas periféricas, eram tudo para depois. Como é que a gente vai conseguir alcançar a Rural com o ônibus da Coab 1 se a passagem vai ser a mesma? Então nós temos que aumentar a passagem para poder alcançar e fazer esse serviço. Só que a contrapartida nunca era dada. Era sempre aumenta-se a passagem e a oferta de ônibus é sempre as mesmas. Em relação ao Conselho Municipal de Cultura, ele já é uma coisa que já vem sendo conversada? Existe alguma base em relação ao Conselho Municipal de Cultura ou ele precisa ser construído do zero? Do zero. A gente teve algumas reuniões nessa gestão, inclusive, que acho que essas últimas 2 gestões foram as piores para a cultura. Eu posso dizer, enquanto uma pessoa que trabalha aqui desde 2004 com cultura, minha mãe já fazia isso e eu faço também. Todo ano a gente guarda as programações do Festival de Inverno, por exemplo. Eu sempre bato muito nessa questão das reuniões que se tem sobre cultura, porque as pessoas sempre focam muito no festival. O festival não dá conta do nosso trabalho de um ano inteiro. Mas, se você olhar, realmente, muitos músicos, muitas pessoas daqui reclamam muito por causa do FIG, porque antigamente entravam todas as bandas de Garanhuns. Agora já era, né? Se você olhasse assim, a programação, você ia ver lá Estado Suicida, você ia ver os Valvulados, Alexandre Revoredo, Neander, Moedas de Pernambuco, Rogério e os Cabras. Não tem mais, não entra. As bandas daqui não estão entrando, os artistas daqui não estão entrando no Festival de Inverno. Então, por isso que a gente entende também que é uma reclamação muito recorrente. O Conselho de Cultura, nessa última gestão, teve na primeira gestão do atual prefeito, ele fez agora fugiu o nome. Conferência. Uma conferência, exatamente, uma conferência aqui, onde ia se pensar em estruturar um conselho, mas nunca saiu do papel, não aconteceu nada. De juventude aconteceu a mesma coisa. Se fez a conferência municipal morreu. E não se teve mais discussão. E dali morreu, não teve mais discussão. Foi a pior gestão que teve. E eu posso dizer com toda a minha certeza, assim, sem dúvida nenhuma e tranquilamente, que foi a pior que teve. E aí vem só uma sucessão de coisas que vão
minando a cultura. Tanto que tem gente que não... A maioria dos nossos artistas não consegue viver de arte. Tem que ter tem que ter um trabalho formal, tem que ter alguma coisa que garanta o seu sustento, né, para o ano inteiro, além do festival também. Mas o conselho não existe conselho de O conselho cultura. ajudaria em que sentido para as pessoas que estão acompanhando, que não entendem como é que os conselhos municipais funcionam? O conselho, na verdade, a gente pensa numa coisa mais ampla que já vem sendo discutida com os artistas da cidade há um bom tempo, que é o sistema, né, municipal de cultura. Com a lei, com o sistema, com o fundo municipal de cultura, a gente conseguiria um trabalho maior. Conseguiria ter editais, por exemplo, não só com a lei emergencial, mas ter editais para os artistas concorrerem, como tem em várias cidades do Brasil. Garanhuns tem uma verba mínima de investimento em cultura? Ainda não. Não, né? Não. E o que aconteceria com o conselho? O conselho é fiscalizador, né? Então, o conselho vai acompanhar o que está acontecendo. Um problema dos conselhos, no geral, é não ter uma participação popular efetiva da sociedade civil. Então, a gente precisa de um conselho e uma das nossas propostas é aumentar a participação da sociedade civil nos conselhos. Porque é o que a gente precisa. Então, assim, o que adianta ter um conselho para quem vão essas vagas, né? Essas cadeiras vão ser ocupadas por quem? Tem um conselho de cultura, aí vai ter uma pessoa de cada setor da prefeitura e algumas cadeiras para a sociedade civil. Mas, gente, a gente tem uma quantidade de artistas imensa em Garanhuns, em todas as linguagens. E o que está acontecendo com isso? Então, isso já vem sendo construído com os artistas da cidade. A primeira coisa que tem que ter é o conselho, para depois ir se trabalhando outras formas de como aumentar essa participação, né? De como construir mesmo uma coisa concreta aqui para os artistas da cidade, que aí a gente tem alguma banda de pífano com mais de 200 anos de história, a banda de pífano Folclore Verde do Castanhinho. Eu sempre falo muito deles porque eu trabalho com eles bem de pertinho e sou apaixonada desde que eu conheci. A gente tinha um histórico aqui de quantos reisados Garanhuns tinha, já teve encontro de reisado. Sim. Então, eu não gosto muito disso, mas realmente é verdade. Garanhuns é a cidade do já teve, tem muita gente que fala isso, né? Já teve muito. Então, já teve carnaval, Garanhuns tinha carnaval, tinha década de 30, sei lá, tinha carnaval, tinha escola de samba. Então, assim, a cultura aqui foi sempre... suprimida, né? Suprimida. A banda de pífano do Castanho, por exemplo, isso aí não é um problema só daqui da prefeitura também, porque a gente vem falando da Fundarp, por exemplo, há muitos anos. Que a Fundarp, sempre que foi para o Castanhinho, que é a comunidade mais próxima, né? Em festivais de inverno e tudo mais, eles levam o maculelê, levam a foché, levam o maracatu, levam várias coisas, mas lá tem o samba de coco. A banda de pífano também trabalha com samba de coco. E o que foi feito disso? Né? Assim, a valorização daqueles artistas locais. Dos artistas locais. Não acontece de jeito nenhum aqui. Então, a gente precisa... Uma coisa que se precisa olhar mesmo é a cultura. É uma das nossas maiores bandeiras, porque a gente trabalha diretamente com isso. Sim. E porque a cultura é a identidade de um lugar, né? Quando você reconhece Caruaru, Alto do Moura, Mestre Vitalino, você já pensa logo Petrolina, as Carrancas. Enfim, Recife é o frevo, Pesqueira tem os papangus. Os papangus, aí você vai para Bezerros também, para Triunfo. Exato. Enfim, todo lugar tem uma coisa que identifica. Garanhuns não tem nada. Identificam pelo Festival de Inverno. Pelo Festival de Inverno. E o Festival de Inverno é uma coisa que nós estamos no caminho, assim, né? É só uma coisa que passa e vai embora, né? A gente só cedia, né? A gente só cedia. A gente tem muitas discussões com a Fundarp, inclusive, sobre isso também. Assim, não é uma coisa só no campo municipal. É muita coisa com a Fundarp também. E a gente espera, inclusive, ter um diálogo maior, né? Se, no caso, por exemplo, o candidato Sivaldo foi eleito, né? Que já tem uma proximidade com o governo do estado, que a gente tem não jogue contra o Festival de Inverno, exatamente, que a gente tem uma abertura maior para falar sobre isso e a gente espera isso da própria Fundarp, porque a gente já vem tentando há tempos também e que a gente não encontra esse espaço. Mas, assim, o festival é uma coisa que vende uma imagem de Garanhuns que não é o que acontece. Né?
que não existe. Quem vem a primeira vez ou quem vem de vez em quando, acha que Garanhuns respira cultura. E é só no Festival de Inverno. É justamente não o contrário. acontece o resto do ano, a gente fica nas mãos de movimentos independentes como o Luau, como a Aldeia TA. Sim. E outros que existem na cidade, ou do SESC. Uhum. A minha programação cultural na cidade o ano inteiro é feita no SESC. Assim. É verdade. E do ponto de vista de permanecer essas pessoas em Garanhuns, precisam-se ter esses espaços, né? Esses artistas precisam ter onde se apresentar, precisam ter lugar para se comunicar com as pessoas. E certa vez eu estava andando ali na Praça Mestre Dominguinhos, estava andando de bicicleta, tinha turista tirando foto ali na estátua. Aí o cara me parou e fez: "Tu é daqui?" Eu disse: sou daqui." Ele disse: "Não tem nada acontecendo na cidade, não?" Aqui não é onde acontece o Festival de Inverno, essa praça aqui. E por curiosidade, o poste estava até apagado nesse dia, assim. Tava bem escuro mesmo, assim, a praça. Eu disse: "É aqui que acontece o Festival de Inverno." Mas não tem nada hoje. Eu disse: "Não tem nada hoje." Porque as pessoas justamente de fora têm essa ideia, né? De que pela gente sediar o Festival de Inverno, a gente está sempre acontecendo cultura o tempo todo. O Centro Cultural ali nem se fala, né? A má vontade de colocar aquilo ali para funcionar. Agora mesmo estão pintando ali para enganar, para inglês ver aquilo ali. Porque ninguém usa aquilo ali. Serve não poderia servir, mas hoje, nos últimos 8 anos desse atual governo aí, o Centro Cultural serviu pouquíssimas vezes, e das vezes que serviu... Inclusive, o teatro também é uma coisa forte em Garanhuns, é uma coisa histórica em Garanhuns. A gente lembra, só lembrando, começa a lembrar de Marcos Freitas, por exemplo. Uhum. Então, assim, a gente tem uma mostra que o SESC faz, que é a mostra Marcos Freitas. E sempre sediou também, o SESC sediava que era o encontro de artes cênicas que tinha. E aí a gente tem pessoas, assim, como tem o Sandra Albino e o professor Carlos Janduí, que tem o grupo Diocesano de Artes, no Diocesano, de onde saíram artistas como Erivaldo Oliveira e Pedrinho. Tem um VVT, né, também em Garanhuns. Tem Julierme com VVT também, Julierme Divine, mas Erivaldo, Pedrinho e Mário, que são do grupo Magilute, hoje que moram em Recife, mas que já fizeram coisas fora do país, que já estão em séries, em filmes nacionais, enfim, novela, em tudo eles já estão participando. E são daqui. Então, assim, a gente teve sempre uma cena muito forte no teatro, a gente sempre teve uma cena musical muito forte, literária também. Então, assim, eu não sei o que falta para Garanhuns. Tem uma secretaria de cultura. Quer dizer, que realmente sei o que falta. Falta gestão, né? Falta colocar as pessoas certas nos lugares certos. Fernanda, em que pé está a questão da campanha das manas? Muitos têm se falado sobre financiamento público de campanha, principalmente porque algumas candidaturas aqui em Garanhuns têm abordado o tema. Tem se tornado caro esse debate para a sociedade, porque se você parar para pensar, do ponto de vista prático, a pessoa olhar: "Pô, estão usando meu dinheiro para fazer essa bagunça, sabe? Essa zoada, essa festa todinha." Eu queria que tu contasse a realidade desse financiamento público de campanha, se ele acontece na prática, e como é que vocês estão lidando para financiar a campanha de vocês. Vocês inauguraram um comitê, inclusive, né? E como é que está essa questão estrutural da campanha de vocês? Então, a gente está fazendo tudo com equipe voluntária, equipes voluntárias, na verdade. Você falou, inclusive, da comunicação. Nossa comunicação sempre foi maravilhosa. Temos uma equipe realmente maravilhosa, mas a de mobilização também, a de infra também. A gente separou em equipes e todos são voluntários, né? Voluntárias. Temos uma equipe realmente, não somos só nós três, a gente aparece na frente, nas fotos, mas do nosso lado tem muita gente mesmo. As campanhas não são mais financiadas por empresas, também a gente não teria nenhuma empresa para financiar a gente. Muito se fala do fundo partidário, mas o fundo partidário é uma furada. Está tudo disponível nas nossas redes, Fane das Manas, no Instagram, no Facebook. A gente tem um grupo de apoiadores também no WhatsApp. Então a nossa vaquinha, que está aí disponível nas nossas redes sociais, nos grupos de apoiadores e tudo mais. E a gente precisa pagar determinadas coisas, né? Determinados produtos que a gente usa. Com a determinação do TRE para a gente modificar o nome, a gente perdeu muito material. A gente tem custos
altos para muita coisa, a gente precisa se locomover, aí assim, tá ficando tudo nas nossas contas, né, mesmo assim. A gente precisa se locomover, a gente precisa levar uma equipe para algum lugar, a gente precisa pegar o pessoal que vai filmar para fazer aquele vídeo, enfim, tem muita coisa, tem muito gasto, e aí o financiamento coletivo serve para isso. A gente está conseguindo, bem de pouquinho em pouquinho, mas está falando com todos os amigos da gente, para a gente ver se aumenta um pouquinho essa vaquinha, porque ainda tem muito material para ser feito, né? A gente precisa realmente dessas doações, mesmo faltando pouquinho tempo para o fim da campanha, mas a gente tem vários impedimentos, na verdade, né? Depois que essa mudança do TRE no nome fez, a gente teve esses impedimentos, agora a gente está, o porta a porta, por exemplo, a gente teve que modificar, então todas as estratégias a gente está modificando por conta das resoluções, né? E aí a gente precisa realmente dessa vaquinha, do apoio dos nossos colaboradores, apoiadores, a gente precisa da ajuda de todo mundo realmente para terminar e conseguir pagar, inclusive, o que já foi gasto, né? Então é isso. Se você aí acredita no trabalho que as manas, que a Fanny das Manas, no caso agora, que por conta da legislação precisou trocar o nome, mas a ideia ainda é a mesma. Fanny das Manas no Instagram, acessa lá no link que está na bio do Instagram delas e considera apoiar no financiamento coletivo. É muito complicado você batalhar com essas candidaturas milionárias, né? Que a gente não consegue compreender como é que uma candidatura a vereador e ao cargo do legislativo aqui em Garanhuns e ter campanhas extremamente grandes, extremamente caras, extremamente milionárias. A gente vê carros e mais carros passando em carreatas adesivados. Isso é, no mínimo, esquisito, mas se você quer mudar essa forma de se fazer política, considere votar nessas candidaturas que o receptor está trazendo, porque são essas candidaturas que, de fato, estão tentando fazer alguma coisa de diferente, e esse financiamento coletivo é importante demais para a gente tentar, de alguma maneira, mudar essa situação. Fernanda, tu quer falar mais alguma coisa para o receptor? Fica à vontade, as câmeras são totalmente suas. Então, só para finalizar isso, ó, por exemplo, um perfurado, que é aquele adesivo para trás do carro, é no mínimo R$35. Ó. O carro do meu pai ainda não tem. Que a gente vai ter que pagar isso, entendeu? Imagina quando aquelas campanhas que estão colocando aí adesivo em vários carros, gente, isso não é barato. Eu não sei como é que eles conseguem explicar esse financiamento, quer dizer, eu sei às vezes. Mas, por exemplo, quando a gente bota no papel todas as equipes que trabalham, se a gente estivesse pagando, não seria pouco dinheiro, e o dinheiro que é permitido não daria. Então, assim, eu também não sei como essas candidaturas, como você fala, milionárias, eu sei, na verdade não posso falar, mas como trabalham. A gente trabalha tudo com voluntárias, né? E é assim que a gente constrói, porque todas essas pessoas acreditam no que a gente está fazendo, acreditam na nossa proposta. Todas essas pessoas estão de mãos dadas com a gente, e a gente sempre costuma dizer que a gente forma uma grande ciranda. Então, com todas essas pessoas que estão apoiando a gente, seja com o seu trabalho, seja com doação, seja com a militância, conseguindo votos para a gente, levando para outras pessoas conhecerem a nossa candidatura, isso já torna um projeto mais coletivo ainda. É como a gente sempre diz também, a gente não é uma proposta coletiva por sermos 3, é por ser muito mais gente, tem muito mais gente envolvida nesse projeto, nessa proposta. E é isso, nosso número é 13180, 13 representando, obviamente, o nosso partido, PT, e o 180, que simboliza a luta de todas as mulheres e tantas conquistas que tivemos já nesses últimos tempos. E é isso, nossas redes estão aí. Quem quiser conhecer, quem quiser apoiar, quem quiser falar com a gente, nossas propostas, nossos 13 pontos já estão lá. Para cada ponto para cada um dos 13 pontos, a gente tem 3 propostas, então, assim, seria muita coisa para eu falar aqui agora, mas vocês podem procurar, que já está tudo aí nas redes, e podem procurar a gente para conversar sobre qualquer coisa, sobre demandas, sobre opiniões, sobre ideias. Uma das nossas propostas, uma das nossas ideias é justamente ser participativa, né? Uma mandata participativa,
e realmente coletiva, onde vai ter canais de escuta para a sociedade falar com a gente o tempo inteiro. Tem propostas do gabinete itinerante, da gente ouvir essas pessoas, porque não adianta falar que é uma construção coletiva e participativa e fazer uma reunião aqui, 9 horas da manhã, e você, trabalhadora, trabalhador, que se vire para estar, se você não puder estar, não vai. É verdade. Não vai, porque eu mesma queria ir para muitas reuniões na Câmara dos Vereadores, muitas plenárias, e nunca podia, porque eu estava em horário de trabalho. E na escola que eu trabalho, eu não podia falar para a diretora que eu ia deixar o recreio e ir para uma reunião na Câmara, né? Então, assim, a gente tem essas propostas realmente de uma construção coletiva. Então, não somos só nós três, né? A candidatura Fanny das Manas é muito mais gente, somos muitas mesmo, assim, e agradecemos desde já o convite do receptor, a todas as pessoas que sugeriram o nosso nome. Muito obrigada e vamos juntos aí, a gente tem muito trabalho para fazer. Chama aí a galera para conhecer a gente, apresenta para alguém que você sabe que ainda não tem candidatos, e é isso, vamos juntos. Se inscreva no canal do YouTube do Receptor Podcast, siga a gente no Instagram, @Receptor Podcast. Esses episódios com as candidaturas a vereador e vereadoras aqui em Garanhuns estão saindo um atrás do outro, né? Vão ser prioridades nessa nova parte da segunda temporada. Depois vamos receber convidados ligados à cultura, ligados a diversos segmentos da nossa sociedade. Continue acompanhando a gente aqui no Instagram, siga as manas, Fanny das Manas no Instagram, e até a próxima. Valeu, tchau, fui.